Aqui em Curitiba, a situação vai de mal a pior, né? Porque a gente está assistindo agora um segundo turno entre, como escreveram aqui, né, ivermectina e cloroquina, né? O vice-prefeito, herdeiro da família Pimentel, do grupo Paulo Pimentel, do monopólio das redes de comunicação, que foi também governador, mas logo atrás dele veio uma mulher que ninguém tinha o menor conhecimento da existência dela. De alguma forma é uma outsider, né, da política tradicional de Curitiba, mas que a propaganda dela era: olha, eu tenho o número do Bolsonaro, eu falo com ele, ó, se eu ligar para ele agora ele atende. Esse era o nível das inserções dela na propaganda. Então, ela entrou, está em segundo lugar, foi para o segundo turno, tão somente pelo apoio do Bolsonaro. E o primeiro também tirou foto com o Bolsonaro e disse: não, eu sou mais amigo do Bolsonaro do que ela. Ela está mentindo. E os dois acabaram, de alguma forma, sendo apoiados pelo Bolsonaro. Então, eu imagino agora que ele vai ser o fiel da balança, né, infelizmente. Na Câmara dos Vereadores, o cenário também não foi muito diferente. O PT tinha 3 vereadores, né? A professora Josete, a Georgia Prates e o Ângelo Vagnoni, e agora o PT continua tendo 3 vereadores, né? O Ângelo Vagnoni, Georgia Prates e agora a Wanda Assis. Ou seja, enquanto a extrema-direita tem crescido exponencialmente aqui na Câmara dos Vereadores, a esquerda está há um bom tempo, né, estagnada. Quem mais perdeu nessa eleição, municipalmente, foram os vereadores que não tinham um alinhamento com o bolsonarismo. Os que tinham um alinhamento mais intenso, né, aqueles que construíam ali todas as pautas bolsonaristas, como antivacina, etc, etc. Os que não estavam assim foram esquecidos. Agora, uma coisa eu não tenho como não comentar, né? Essa análise inicial do cenário, por exemplo, aqui em Curitiba, é o fato de que o PT se acovardou e, por conta de uma aliança de Brasília, olha, todo mundo do PSB vai ser nosso candidato nas capitais, alguma aliança de cima para baixo, fez com que a gente tivesse que engolir com farinha o Luciano Dutti, que foi alguém que votou pela impeachment da Dilma, votou pelo marco temporal contra os interesses dos povos indígenas, e pior ainda, como se pudesse piorar, né? Foi ele que assinou e prorrogou por décadas a licitação fraudulenta da máfia do transporte público aqui em Curitiba, que está em Curitiba dominando, tem 80% da frota, a família Golim, desde 1959. Essa família e essa máfia do transporte não larga o osso. E quando tinha toda a oportunidade de fazer isso, que tinha acabado o contrato, veio ele lá e prorrogou. Então, a base do partido não se mobilizou, não se engajou na campanha, não fez campanha, se envergonharam, uma boa parte da base acabou se envergonhando de ter que fazer campanha para o candidato a prefeito Luciano Dutti, e isso fez com que a gente não tivesse nem voto nosso do PT na legenda, não tivesse aumentado o nosso número de vereadores, e ainda feito uma campanha que não representou as nossas pautas em nenhum momento. Então, acho que essas alianças têm que ser melhor trabalhadas com os russos, né? Tem que ter mais vida orgânica de base partidária para que, consultando a base rechaçaria esse tipo de saída aí pragmática e suicida como essa que foi tomada aí em relação ao Luciano Dutti. Mas o cenário aqui é triste. É triste o Paraná, Curitiba, mas o Paraná de modo geral, vai continuar sendo o laboratório das piores políticas para o Brasil. Como foi feito na educação, o Renato Feder foi inclusive exportado, né, para São Paulo, ele que iniciou um processo de privatização que finalizou há pouco tempo atrás, né, a gestão das maiores escolas do Paraná estão sendo privatizadas. O Paraná tem mais de 300 escolas militarizadas e todas as outras políticas aí de destruição da educação, de fascistização da segurança pública, de terceirização da saúde, todas elas estão sendo tomadas aí. E agora a gente vai ter que, enfim, estabelecer novas estratégias para o próximo pleito eleitoral, mas estratégias permanentes, né, que tem o pleito eleitoral como resultado, né, e não como fim em si, né, porque isso não é política tática, né, de uma hora para outra para ganhar a eleição, né, tem que ser estratégia permanente.